Ainda festa, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vou demover alguns doces minutos para ressaltar minha gratidão com Jesus, pelo privilégio que tenho de retornar a essa linda casa, tamanho amparo e hospitalidade. Quero agradecer a Deus porque, mediante uma chuva muito forte, os irmãos que nos conhecem sabem que eu moro em Suzano e a rodovia ainda de Ibiriçá também ficou um pouquinho bloqueada em alguns pontos categóricos dela, mas até aqui o Senhor nos ajudou e aqui estamos para cooperar com os irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe muito aqueles e aquelas que não puderam e não conseguiram chegar até aqui, como nosso grande amigo, companheiro e mestre, o pastor Ismael. Que Deus o abençoe, que ficou ilhado. Eu tenho certeza que o coração dele está vindo saltando para cá, querendo cooperar com essa linda igreja a qual ele pastoreia. Eu quero também agradecer a Deus em especial e hipotecar um muito obrigado à nossa amiga, reverenda, doutora, missionária Márcia. Hoje você vai poder me analisar, né? Deus abençoe. Obrigado por esse tão honroso e carinhoso convite. Parabéns por essa linda festa ao lado de grandes mulheres. São 18 anos, né? Eu estava falando com o Jonas, é a idade dele. Quando você ainda era uniforme, já havia joelhos aqui chorando e gemendo. Deus abençoe e parabéns a todas as irmãs. Eu tenho certeza que vocês vêm remando com muita força, ímpeto, lágrimas, gemidos, para chegar até aqui. Quero também agradecer a Deus, porque eu vejo novamente o pastor presidente, o amigo, o pastor Luiz. Deus abençoe, o senhor continua muito elegante, viu? Calvin Klein está procurando quem desceu esse terra. Deus abençoe, meu amigo, toda sorte de graça, de paz, de força. Sempre que Deus permite, a gente está junto com o povo. Na pessoa do pastor Luiz, da missionária Márcia, eu quero saudar todos os amigos, amigas, intercessores, intercessoras, obreiros, obreiras, desde o que foi convidado até aquele que tem mais tempo de casa. Deus abençoe também ao nosso amigo, o operador Jonas, por nos presentear com a bela companhia. Deus abençoe, viu? O senhor também está elegante, viu? Os meninos de hoje em dia vestem bem, né? Na nossa época era uma guerra para comprar um terno. Queridos, quantos vão ofertar os teus ouvidos para a palavra de Deus aqui nessa noite? Eu tendo um pouquinho de paciência, eu gosto de palavra, eu gosto de Bíblia, e a Bíblia por si só, conforme nós vamos moralizando, pregando, mencionando, ela já vai respondendo e trazendo as orientações necessárias para as nossas almas. O tema, a guisa, divisa que os irmãos sugeriram, o relato de Levíticos, capítulo 6, versículo 13, é um texto bem conhecido, que soa há muitos anos em nosso meio, em nossas igrejas, quando o redator diz que o fogo arderia continuamente por sobre o altar e não se apagaria. Porém, o livro de Levíticos é um livro que pouco se utiliza, pouco se lê ou pouco se medita. É raro você encontrar alguém em sua devocional estudando, meditando, aprimorando a sua leitura bíblica, e se você questionar ou perguntar qual livro que você está lendo, raramente alguém vai se levantar e vai dizer: estou meditando no livro de Levíticos. A gente corre um pouco no Antigo Testamento do livro de Levíticos,
E quando a gente fala do ponto de partida da Bíblia, das 5 porções, da Torá, a lei hebraica, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que formam esta primeira proposta bíblica, que é composta por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, é só a gente começar a fazer uma análise. O livro de Gênesis é um livro muito explorado, fala de diversos assuntos e todos nós se sujeitamos e conhecemos: criação dos céus e da terra, queda do homem, Torre de Babel, o dilúvio, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. O livro de Êxodo, quem nunca estudou a história mosaica, Moisés, o homem que foi removido ou retirado do rio Nilo. O livro de Números também estudamos, porque pesquisamos alguns assuntos. E o livro de Deuteronômio também a gente pesquisa, porque fala da morte de Moisés e do translado da responsabilidade agora sobre a vida de um homem que se tornaria o capitão de Israel por nome de Josué. Agora, o livro de Levíticos a gente corre, a gente se esquiva, dificilmente a gente esbarra nele. A gente tem um conceito que o livro de Levíticos, missionária Márcia, é um livro que vai carregar uma complexidade gigantesca, e não é. Por exemplo, se você estudar o livro de Levíticos, logo você vai descobrir que é o livro do Antigo Testamento que mais aponta para a trajetória do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Porque quais são os 3 assuntos centrais do livro de Levíticos? Sacrifício, sangue e santificação. E o que mais Jesus pregou na sua trajetória messiânica? Sacrifício, sangue vertido e santificação. Então, quando você estuda o livro de Levíticos, logo você vai apontar para o nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E quando a gente olha para este livro de Levíticos, é importante, e já na Torá, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está nos transmitindo uma grande mensagem e poderosa. Livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E no hebraico, na sua origem, como se pronuncia? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, começo, princípio. Êxodo, nomes. Levítico, chamou. Números, deserto. E Deuteronômio, palavra. E qual é a mensagem que Deus já estava trazendo ao povo hebreu por intermédio da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, quando a gente faz a soma dos nomes? No começo, Deus deu nome, mas chamou um deserto para dar a palavra. Eu vou repetir. No começo, Ele deu nome, mas chamou no deserto para entregar a palavra. Quem está aí, diga amém. No momento eu pensei que você já tinha dado saídas. Isso é muito forte. Então, no ponto de partida, dos 5 primeiros livros, Deus já estava dizendo ao povo hebreu: o nome eu dou, mas a palavra vocês conquistam, buscam e herdam no deserto. A palavra nome vem do termo shei, que quer dizer marcar a pele com ferro quente. Agora você não vai dar glória. O termo nome, na sua origem, significa quando se marcava a pele de um escravo para identificá-lo, nomeá-lo, registrá-lo a quem ele pertencia. A pergunta que já surge no recinto nessa noite, quando alguém menciona o seu nome, alguém já se lembra de quem você é dono? Pergunta a pessoa que está do seu lado: quando alguém
Diga com força, quando alguém lembra do seu nome, o que vem à memória dessa pessoa? Deus está aqui, queridos. Nome marcado na pele. Agora a palavra é só no deserto, oh glória. Porque é só no deserto que você produz a sensibilidade necessária para ouvir genuinamente aquilo que Deus verdadeiramente quer te dizer. É só no deserto que a vaidade, o ego, a soberba, a arrogância, tudo que bloqueia, que tapa, que gera insensibilidade, cai por terra. E aí o céu pode olhar para a trajetória da matéria-prima e dizer: agora está sensível, agora está fértil, agora está quebrado, agora está moído, agora os ouvidos estão abertos para ouvir a mensagem que eu tenho para revelar e considerar o nosso coração. Não há momento melhor da minha e da sua vida para ouvir a palavra que Deus quer nos entregar, a não ser quando a gente está quebrado e moído. Quando você está inteiro, você bloqueia. Mas quando você está quebrado, você baixa a guarda e diz: é comigo, é comigo, é comigo, é comigo, é comigo, é comigo. Não importa quem prega, não importa quem louva, você diz: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, porque a guarda está baixa, o barro está úmido e dá tempo do oleiro manusear. Guarda esse conselho para você nessa noite. Deus não nos ouve quando a gente fala de alguém para Ele. Deus nos ouve quando a gente fala de nós para Ele. Entendeu, meu capcioso? Irmão, é perca de tempo você olhar para o céu e dizer: ah, o pastor Luiz, ah, a missionária Márcia, ah, o evangelista Rodrigo Alex. Deus está nos ouvidos, irmão. Porque Deus quer saber o que você sabe ao seu respeito. Deus ouve quando você aponta para o céu e diz assim: eu não presto, eu preciso melhorar. Tira a mentira da minha boca, tira a insensatez, a altivez. Aí Deus olha e diz: está falando de você mesmo, está falando de você mesmo. Glória. Para de falar de pessoas paralelas. Deus quer saber se a gente tem coragem de falar para Ele acerca de quem nós somos. Veio para o povo, levante a mão direita ao céu e continue adorando a Ele. Livro de Levíticos é um emaranhado de assuntos. O livro de Levíticos, que é um livro preciosíssimo do povo hebreu, é o livro que vai falar das leis sacerdotais, dos sacrifícios sacerdotais, dos holocaustos sacerdotais. E quando a gente olha para o capítulo 6, permita-me reconstruir algumas questões para a gente entender o porquê deste assunto do capítulo 6 do altar, que deveria queimar e não parar de produzir o fogo continuamente. É importante lembrar que o ponto de partida não foi aqui. Os irmãos conhecem a construção. Havia um homem da tribo de Levi, da linhagem de Arão, que agora soa sobre o povo hebreu um decreto que todo homem do sexo masculino nascido deveria ser executado em dores de parto. É contratada 2 parteiras, Sifrá e Puá, pelo imperador do Egito, Faraó.
e não poderia jamais agora multiplicar a semente hereditária do povo hebreu, principalmente o sexo masculino. Nasceu masculino, mata em dores de parto. E o personagem que era para morrer agora é ocultado. Coloca-se o seu corpo recém-nascido dentro de um cesto, betume cesto. Coloca as margens do rio Nilo. De longe, a filha, a princesa de Faraó, começa a se banhar. Alguém contempla que há algo diferenciado enroscado às margens do rio Nilo. Alguém traz o cesto, abre-se o cesto, os irmãos conhecem o cenário textual. O choro do menino, a formosura do menino, provoca uma atração no coração da filha de Faraó. E agora aquele que era para ser escravo, morrer e sair pelas portas do fundo, ele entra pela porta da frente, é chamado de filho da filha de Faraó, come do bom e do melhor, veste do bom e do melhor, e tem 40 anos de uma bolsa gratuita de formação dentro da casa do imperador do Egito por nome de Faraó. E quem é este homem que Deus investe? Moisés. Israel agora permanece 400 anos dentro de um cativeiro. Uma das maiores feridas abertas na alma do povo de Israel. São 400 anos, pastor Luiz. Deus levanta agora Moisés. E qual é o ponto de partida? É curioso, né? Moisés está passeando em volta do palácio. Quem ele vê? Soldados egípcios oprimindo aos escravos hebreus. Moisés mata o soldado egípcio para libertar o escravo hebreu. E o que eu aprendo aqui? Moisés estava fazendo a coisa certa, porém no tempo errado. Porque o que Deus queria fazer com Moisés era sim levantar ele como libertador. Era libertar o povo hebreu do povo egípcio. Só que existem momentos da nossa vida que a gente está fazendo a coisa certa, porém no tempo errado. Só 2 recebeu da áudio. Chega momentos da nossa vida que a gente está fazendo a coisa certa, porém no tempo errado. Glória. Aleluia. Moisés agora tem a necessidade de fugir. Porém, quando ele vai voltar agora, já com 80 anos de idade, após uma linda visão, vendo sarças que pegavam fogo e porém não se consumiam, ele volta agora como libertador de Israel. E agora um cativeiro de 400 anos se resume em 40 horas para sair do portão. Guarda isso com você. Demorou 40 horas para Israel sair de um cativeiro de 400 anos. Mas 40 anos no deserto não tirou 400 anos de dentro de Israel. 40 anos retira, 40 horas retira Israel de um cativeiro de 400 anos. Mas 40 anos no deserto não tirou o Egito do coração de Israel. Uma coisa é ser livre, outra coisa é ser liberto. Tem muita gente que é livre, mas não é liberto. Só vou repetir uma vez mais isso aí. Tem muita gente que é livre, mas não é liberto. Israel estava livre, mas não estava liberto. E o Senhor agora condiciona Moisés a conduzir o povo a uma promessa chamada Canaã. Êxodo capítulo 25, o Senhor agora vai orientar a Moisés a edificar um tabernáculo, uma grande barraca, para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo, cultuar no meio do seu povo, permanecer no meio do seu povo. Mas o interessante é lembrar, Êxodo capítulo 25, verso 8 a seguir, o Senhor disse: Moisés, vai ser um grande acontecimento, um dos maiores do Antigo Testamento, a construção do tabernáculo.
Porém, não faça nada que não seja segundo o meu modelo. Você vai usufruir, mas o modelo é meu. Você vai regozijar, mas o modelo é meu. Você vai caminhar, mas o modelo é meu. Você vai cultuar, mas o modelo é meu. Eu vou atualizar isso aqui. Você pode pregar, mas a glória é dele. Você pode cantar, mas a glória é dele. Você pode desfrutar do teu ministério, mas a glória foi, será e continuará sendo dele. Diga a pessoa que está do seu lado com amor e carinho, segundo o modelo de Deus. Diga, não muda essa planta. Ele que vai auxiliar, caminhar, coordenar a engenharia da construção. São 6 as mobílias que vão mobiliar a templo, que é dividida em 3 ações: pátio, que é o lugar de fora, lugar do santo, que é o meio, e o santo do santo, que é o último local a ser visitado, porém só pelo sumo sacerdote. E dentre as 6 mobílias, 2 ficam no pátio, 3 no lugar do santo e somente uma, e a última, vai ficar no santíssimo lugar, no lugar do santo, que é a Arca da Aliança. Dentre as 6 mobílias, a primeira a ser construída é a Arca da Aliança. Olha que interessante. Deus começa pela Arca da Aliança. Se tu não der glória depois que eu começar a aplicar algumas coisas aqui, tem coisa errada. A Arca da Aliança, Aron HaKodesh, representava os pés de Deus na terra. Representava a ação direta de Deus dentro daquela caixa, daquela bobagem. E pode observar, para se alcançar a Arca da Aliança, não eram todos, nem levita e nem sacerdote, era só o sumo sacerdote, o sacerdote principal. Não bastava ser da linhagem de Levi, da tribo de Arão, do tronco de Abigas, não. Deveria ser primogênito para ser o sumo sacerdote. Ou seja, a primeira lição que Deus ensinou dizendo que a primeira mobília seria a arca. Deus estava dizendo: nem todo mundo toca em mim, mas eu toco em todo mundo. Nem todo mundo tem acesso a Deus, mas Deus tem acesso a quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Deixa Ele ter acesso a você hoje. Deixa Ele ter acesso. Glória. Aqui, missionário, Ele está aqui. Pastor Luiz, Ele está aqui. Era todo mundo que tinha acesso, irmão. Eu estou reconstruindo e reportando para a gente montar uma sequência e ser fiel aos acontecimentos para a gente chegar nesse altar. Quem veio para o culto, diga glória a Deus. Irmão. A arca é a última a ser colocada, porém a primeira a ser feita. Era Deus dizendo: não é todo mundo que vai ter acesso a mim, mas eu tenho acesso a tudo. E o que tinha dentro da arca? 3 propostas: 2 pedras, símbolo das 10 palavras, os 10 mandamentos, a vara de Arão, que florescia a escolha do Senhor na linhagem tribal, e potes com maná. Mas olha que interessante, senhores e senhoras. Em Números 16, o Senhor ordenou ao povo que não poderia deixar o maná amanhecer, porque ele apodrecia. De um dia para o outro, o maná não suportaria, amiga, e apodreceria. Deus dizendo: o que eu entreguei hoje, tem que comer hoje, usufruir hoje, aproveitar hoje. Ponto, segura.
Só existia um lugar que o maná não apodrecia. Para de graça, dá glória a Deus, irmão. Glória é para Ele, a mensagem é para nós. Só tem um lugar em toda a história bíblica que o maná, o pão, o que é isso, não apodrecia. Dentro da Arca da Aliança. Seu ministério só não apodrece quando Deus está te guardando. O teu talento só não apodrece quando Deus está te guardando. O teu casamento, a tua chamada, a tua finança, a tua vida só não apodrece quando os braços do Eterno apontam para mim, para a tua alma e diz: é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha. Levante o meu time no céu. Permita-me liberar uma palavra profética para a tua alma. Deus está te guardando, Deus está te guardando, Deus está te guardando, Deus está te guardando. Ainda não apodreceu, não é porque você é bom, ainda não apodreceu, não é por merecimento, ainda não apodreceu, não é pelo conteúdo, é porque antes de você se levantar, tem madeira de acácia revestida de ouro por fora e por dentro. É Deus dizendo: é meu, é minha, é meu, é minha. Não deixa você adorar porque é você que Ele está guardando. Deixa você adorar porque é o teu ministério que Ele está guardando. Não deixa você adorar porque a tua família é a tua alma que Ele está guardando. Glória. Um lugar, senhoras e senhores, não apodreceu o maná. Foi dentro da Arca da Aliança. Tenta entender. Fora da arca não durava mais que 24 horas. Porém o Senhor ordenou a Moisés a orientar a Bezalel, que era o engenheiro responsável, a elegir construir outras mobílias, outros utensílios, outros instrumentos para preencher o tabernáculo. No lugar do pátio ficou duas: altar de bronze ou altar de sacrifício, como você preferir. À frente do altar havia a bacia ou lavatório, como você preferir. Rompia-se a segunda porta, e aí você entrava no lugar do santo. À direita tinha a mesa com 12 pães, ao centro havia o incensário, e à esquerda o candeeiro, ou a menorá, ou o candelabro, como você preferir. E por último rompia o véu de 12 centímetros de espessura, e atrás daquele véu estava ela, a Arca da Aliança, os pés de Deus representando o Senhor. Eu acho interessante o desenho do véu. No véu estava bordado 2 querubins, um de frente para o outro. Olha que interessante. Quando Adão e Eva foram convidados a se retirar do Éden, quem foi colocado na porta para guardar o acesso a Deus? 2 querubins com a espada embanhada. No Éden, eles bloquearam a entrada. No tabernáculo era Deus dizendo: eu devolvi. Vou repetir uma vez mais. Era Deus dizendo: eu devolvi. A oportunidade de vocês entrarem na minha presença.
está devolvendo a oportunidade de se relacionar. Existem pessoas neste recinto, nesta casa, neste congresso, que a palavra está trazendo uma orientação divina, dizendo: eu estou devolvendo outra vez a oportunidade de você se relacionar. O tabernáculo era dividido em 3 portas. A primeira porta se chamava caminho. A segunda porta se chamava verdade. E o véu se chamava vida. Só 2 eu procuro. Quem está aí, irmão? Quem está entronizado já recebeu da mão. Jesus, ele diz para Tomé, conhecido também como Dídimo, relato do Evangelho de João, capítulo 14. Ele chega um pouco atrasado, não pega a doutrina, a orientação. Acontece às vezes, né? Você chega atrasado, o que está acontecendo? Eu não entendi. Aí ele chega e diz: quem é o caminho? Porque Jesus começa o sermão dizendo: não se turbe o vosso coração, tem de Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não haveria dito, eu vou, mas eu vou preparar um lugar, que haverá um caminho. Quem é o caminho? Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus pega o acesso do tabernáculo e atualiza com ele. Ele vai dizendo assim: não precisa mais de pátio, não precisa mais de lugar do santo, não precisa mais de santíssimo lugar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso aqui nesse lugar? Oh, glória! Glória! Se eu fosse você, eu regozijava. Jesus poupou muita coisa entre nós. A primeira mobília é esta: o altar de sacrifício, ou altar de bronze. Quando se entrava, senhores e senhoras, na porta do tabernáculo, a primeira mobília à esquerda estava ali estacionada, o altar do sacrifício.